Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula. Hoje a gente vai conversar sobre os embargos à execução. Essa palavrinha, embargos, já é conhecida de vocês já viram provavelmente os embargos na esfera recursal, os embargos de declaração, os embargos de divergência, os embargos enquanto processo de conhecimento pelo procedimento especial, que são os embargos de terceiro. E hoje a gente vai descobrir então o que são os embargos à execução. Então, essa palavra embargos, embargar, significa questionar, significa impugnar. Então, embargos à execução, impugnar a execução. Essa é a ideia dos embargos. E que tipo de execução a gente está falando aqui? Da execução de título extrajudicial. Por quê? Porque a execução de título judicial, que é aquela que se processa por meio do cumprimento de sentença, é uma execução de título judicial diferente no sentido da forma que você vai impugnar. Por quê? Porque na execução de título judicial, você vai se defender na qualidade de devedor com a impugnação ao cumprimento de sentença, que não tem nada a ver com os embargos à execução. Embargos à execução só representam a defesa do devedor no processo de execução. E a gente sabe que nós temos duas formas executivas. O cumprimento de sentença, que é a execução de título judicial, via de regra, dentro do processo de conhecimento já existente, e o processo de execução, que é a execução de título extrajudicial, processo autônomo instaurado especificamente para executar um título extrajudicial. Então, são execuções distintas, que têm procedimentos distintos e modalidades de defesa distintas. Enquanto no cumprimento de sentença, o devedor vai se defender por meio da impugnação ao cumprimento de sentença, nos embargos e execução, o devedor vai se defender, na execução de título extrajudicial, o devedor vai se defender por meio dos embargos à execução. Ah, professora, então o que muda é só o nome? Não, não é só o nome que muda. Veja o seguinte, quando a gente está falando de execução de título judicial, execução de sentença, artigo 515 do CPC, nós vimos que a impugnação ao cumprimento de sentença, o devedor ele pode apontar o quê? Vícios processuais e vícios do procedimento executivo. Uma penhora incorreta, uma avaliação errônea, um excesso de execução, essas coisas. Agora, na impugnação ao cumprimento de sentença, eu poderia questionar que eu não devo, eu poderia questionar que aquela obrigação ela não existe, eu poderia questionar que o título, a sentença é nulo, é inválido? Não. Eu não consigo, no cumprimento de sentença, questionar a dívida ou o título. Se a sentença transitou em julgado dizendo que eu devo 10 mil reais, eu devo 10 mil reais. Eu posso questionar que foi uma penhora excessiva, foi uma penhora da caderneta de poupança, que é impenhorável, mas dizer que eu não devo, não posso. Porque se a sentença transitou em julgado e diz que eu devo 10, eu devo 10. Já nos embargos à execução, a ideia é outra. Porque como os embargos representam a defesa do devedor no processo de execução, esse processo de execução, que tem como origem, que tem como base um título executivo extrajudicial, esse título executivo extrajudicial, cheque, uma nota promissória, um contrato, uma escritura pública, como ele foi formado fora do ambiente do Poder Judiciário, eu não corro o risco desse título ser nulo, desse título ser passível de anulabilidade, porque eu posso ter assinado um contrato e me obrigado naquele contrato, mas esse contrato pode ter sido assinado sob algum vício do consentimento, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Eu posso ter assinado um cheque, passado esse cheque, mas na verdade quem passou esse cheque foi uma pessoa que furtou meu talonário e falsificou minha assinatura. Então, eu tenho várias formas para questionar nesses meus embargos. Então, a defesa do devedor no processo de execução, ou seja, os embargos à execução, não se destinam apenas para impugnar vícios processuais, não se destina apenas para impugnar vícios do processo executivo, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução. Mas além desses dois elementos, nos embargos à execução, eu posso questionar qualquer matéria que seria lícito questionar num processo de conhecimento. Então, eu posso questionar tudo.
toda e qualquer relação jurídica é possível de você impugnar dentro dos embargos à execução. Então não é só o nome que é diferente, impugnação ou embargos à execução, dependendo se você está dentro do cumprimento de sentença ou dentro do processo de execução. O nome é diferente, a natureza jurídica é diferente, o processamento é diferente, é tudo diferente, a ideia é diferente. E daí veja o seguinte, se nos embargos à execução eu posso questionar tudo, vícios processuais, vícios do procedimento executivo, posso questionar a obrigação, posso questionar o título, tudo. Para fazer todos esses questionamentos, o meu processo de execução é um processo que vocês bem sabem de cognição rarefeita. O que significa cognição rarefeita? Que o processo de execução é aquele processo onde o juiz vai olhar o título executivo extrajudicial, vai verificar que a obrigação é certa, líquida e exigível, vai citar o devedor, vai dar o prazo para pagamento, caso o devedor não pague, expedição de mandado de penhora de avaliação de bens. É isso. Não se admite no processo de execução a amplitude do módulo probatório. Eu não tenho a possibilidade de, na execução, fazer prova pericial, audiência, testemunha, nada disso. Por quê? Porque o processo de execução é um processo de cognição rarefeita. E a gente viu lá na nossa primeira aula que a execução nada mais é do que atuação da vontade concreta da lei. E o que a lei diz? Que diante de um título executivo extrajudicial, cuja obrigação é certa, líquida e exigível ao mesmo tempo, citação do devedor para em 3 dias efetuar o pagamento e caso não pague, expedição de penhora, mandado de penhora e avaliação de bens. Então não comporta dentro do processo de execução, não comporta a extensão do módulo probatório. Eu não consigo fazer audiência, eu não consigo fazer prova, eu não consigo fazer perícia, eu não consigo trazer tudo isso para dentro do processo de execução. Porque execução é vontade concreta da lei, cognição rarefeita. Tá lá o título, tá lá a obrigação, pronto, manda pagar. Não existe espaço na execução para amplitude probatória. O processo destinado à amplitude probatória qual é? Processo de conhecimento. Então veja, muito embora os embargos à execução tenham natureza de defesa, porque eles representam a defesa do devedor dentro do processo de execução, eles são processo de conhecimento. Tem natureza jurídica de ação, ação autônoma, ação própria, ação de conhecimento. Então, embargos à execução, você não vai montar a tua peça dos embargos e ir lá no juízo onde está tramitando o processo de execução e simplesmente protocolar os teus embargos lá. Não. Você vai ajuizar a ação de embargos. Você vai distribuir a ação de embargos. A ação de embargos é uma ação nova, diferente do processo de execução. Então, a gente vai viver com 2 ações tramitando apensas uma a outra? Sim, como regra geral, sim. Eu vou ter a ação executiva e vou ter os embargos à execução. Claro que, como regra geral, a não ser na situação de execução por carta precatória, as 2 ações têm que ser julgadas sob o mesmo juízo, certo? Então, eu vou ter o processo de execução e vou ter a ação de embargos à execução. É uma ação de conhecimento, por quê? Porque se eu posso questionar tudo, o processo de execução não me admite questionar tudo. Então, eu preciso de um processo de conhecimento, por isso, ação de embargos à execução. Então, os embargos à execução, eles têm que ser distribuídos por dependência ao processo de execução, processo que deu origem, até porque eu só tenho embargos à execução porque eu tenho um processo prévio executivo, então eles vão ter que ser distribuídos ao juízo onde se processa a execução. E além disso, a peça dos embargos à execução, ela tem que ser instruída com a cópia das peças principais do processo executivo. Então você vai juntar a inicial executiva, vai juntar o título, vai juntar nos teus embargos o demonstrativo de débito, vai juntar o mandado de citação, a juntada da citação, enfim, você vai instruir a tua peça dos embargos com a cópia das peças do processo de execução. Então, isso está lá no artigo 914, que é o artigo que inaugura o processamento dos embargos à execução. Então, você vai distribuir, né, os teus embargos de execução com uma distribuição por dependência aos autos do processo executivo. E você tem um prazo de 15 dias para distribuir os seus embargos. 15 dias contados a partir de quando? Veja,
A partir do momento que o juiz manda citar o devedor tem 3 dias para efetuar o pagamento, contados a partir da própria citação. Efetuou o pagamento nesse prazo de 3 dias, recebe uma sanção premial, que é o pagamento pela metade dos honorários advocatícios. Não pagou nos 3 dias, a partir do 4º dia, já tem expedição de mandado de penhora e avaliação de bens, observando-se a regra do artigo 835 do CPC, e automaticamente os honorários que eram pela metade, caso houvesse o pagamento ali nos 3 dias, os honorários vão para a sua normalidade, que é em 10%. Então tem 10% para os honorários. Aí, o que vai acontecer? Você foi citado para efetuar o pagamento. Efetuou o pagamento, extinção do processo, acabou. Não efetuou o pagamento, esse mandado de citação, ele vai ser juntado aos autos executivos. Quando o mandado de citação for juntado aos autos executivos, abre-se um prazo de 15 dias para o devedor oferecer os embargos à execução. Então, 15 dias para protocolar os embargos, distribuir, portanto, os embargos à execução. Prazo sempre simples, 15 dias úteis, né? Que é o prazo processual, portanto, contado em dias úteis, e é um prazo individual. Mesmo que eu tenha 2, 3, 5 réus, a partir da juntada do mandado de citação de cada um, para cada um vai começar a correr individualmente o prazo de 15 dias para distribuição dos embargos à execução, salvo se dentro dessa hipótese, né, desses 5 réus, tiver 2 ali que sejam casados ou companheiros, né, que daí eu vou ter que esperar a juntada do cônjuge para dar início ao meu prazo de 15 dias, mas se não, prazo independente para cada um a partir da juntada do mandado de citação. Então, dentro desses 15 dias, protocolei, distribuí os meus embargos à execução, fiz uma distribuição por dependência, juntei as peças principais, conforme consignado lá no artigo 914, protocolei os meus embargos. O que vai acontecer? Nos embargos à execução, é importante que a gente entenda que, muito embora o artigo 917 do CPC mencione que nos embargos à execução você pode alegar inciso 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, e ele relaciona que você pode alegar incompetência, você pode alegar ilegitimidade, você pode alegar excesso de penhora, penhora incorreta, avaliação errônea, excesso de execução, acumulação indevida, pode alegar uma série de coisas ali nos seus embargos de execução. Mas o que é extremamente importante é o inciso 6º do artigo 917, que diz assim: nos embargos de execução, pode o réu alegar toda e qualquer matéria que seria lícito alegar num processo de conhecimento. Ou seja, esse inciso 6º do artigo 917 amplia a minha possibilidade dos embargos. Ou seja, nos embargos de execução, eu posso alegar todos os incisos, do inciso 1º ao inciso 5º do 917, mas eu posso alegar tudo que eu quiser. Eu posso alegar qualquer coisa que eu poderia alegar se fosse um processo de conhecimento, e porque justamente é um processo de conhecimento. Então, nos embargos de execução, você pode alegar tudo, questionar vícios processuais, vícios do procedimento executivo, você pode questionar o próprio título, a própria obrigação, tudo. É um processo de conhecimento na modalidade defensiva, né? Como uma forma de defesa do devedor, certo? E daí, esses embargos à execução, eles não têm, cuidado com isso, não têm o condão de suspender automaticamente a execução. Não é porque você protocolou os embargos que a execução está suspensa. Não. Até porque, gente, o ato de você protocolar os embargos não exige garantia do juízo. Então, desde 2006, quando nós tivemos a alteração do processo executivo, ainda na vigência do CPC de 73, que os embargos não exigem a garantia do juízo. Então, para se defender, para embargar, e você pode alegar o que você quiser, você não precisa ter penhora, não precisa ter depósito, não precisa ter calção, não precisa ter garantia nenhuma. Porque decorre do exercício do direito do contraditório, da ampla defesa, aquela extensão do contraditório
nas suas 4 vertentes, né, aprofundadas, mas você não precisa ter garantia do juiz. Então, posso me defender, posso embargar a execução sem ter penhora, sem ter nenhuma garantia. Posso. E o fato de eu embargar não significa que para a execução. A execução continua. Então, independentemente dos seus embargos ou não, vai ter penhora, vai ter avaliação, vai ter depósito, enfim. Os atos executivos permanecem inalterados. Mas o que é importante? Você pode pedir o efeito suspensivo nos teus embargos à execução. Então, o ato de você embargar a execução não suspende automaticamente a execução, mas você pode pedir efeito suspensivo, lá nos termos do artigo 918 do CPC. E para pedir o efeito suspensivo aos embargos, aí sim, você precisa provar cumulativamente 3 requisitos. Você precisa provar probabilidade do teu direito que você está alegando. Você precisa provar dano irreparável ou de difícil reparação caso a execução continue seguindo. E você tem que ter penhora, depósito, caução ou qualquer outra garantia da execução. Com base nesses 3 requisitos, você pode pedir o efeito suspensivo. E o pedido de efeito suspensivo segue a mesma ideia do pedido de efeito suspensivo lá na impugnação cumprimento de sentença. Ou seja, pediu o efeito suspensivo, comprovei os 3 requisitos, o juiz deferiu o efeito suspensivo. O que para? Toda a execução? Não. Param apenas os atos de expropriação. O credor pode fazer penhora, pode fazer avaliação, pode fazer o depósito, só não pode vender o bem. Mas mesmo com efeito suspensivo, caso o credor queira dar início aos atos de expropriação, ele pode, desde que ele, credor, ofereça caução para poder vender o teu bem garantido na execução. Então, essa é a sistemática do efeito suspensivo. Independentemente desse pedido ou não, que vai ser analisado caso a caso, e caso você preencha os 3 requisitos, como é que vai se dar o processamento dos embargos? Então, você vai distribuir os teus embargos por dependência ao processo executivo e o juiz vai receber esses embargos. Primeira coisa que o juiz vai fazer é o exame de admissibilidade. Professora, mas não é recurso? Claro que não é recurso, mas toda vez que o juiz recebe alguma peça, ele faz uma análise de admissibilidade. Então, o juiz vai verificar se tem legitimidade, tem cabimento dos embargos, se a matéria está dentro das matérias previstas do 917, ou seja, você pode alegar qualquer coisa, ver se a petição inicial não precisa de emenda, ver se a petição inicial não é inepta e precisa ser indeferida, né? Verificar todas essas situações processuais. Verifiquei tudo isso, ver se os meus embargos foram distribuídos dentro do prazo de 15 dias. Verificado tudo isso, o que o juiz vai analisar? Vamos supor que ele receba os seus embargos e os embargos precisem ser rejeitados liminarmente. Por quê? Porque o objeto dos seus embargos contraria uma súmula do STJ, do STF, portanto aplicaria o artigo 332 em procedência liminar do pedido, porque a petição inicial dos teus embargos deve ser indeferida nos termos do artigo 330, porque os embargos são intempestivos, foram distribuídos fora do prazo, ou porque os seus embargos são manifestamente protelatórios, você não tem fundamento nenhum para alegar, você só está tentando ganhar tempo no processo. Diante de todas essas alegações que estão lá no artigo 919, se o juiz recebe a petição dos embargos e já visualiza uma dessas hipóteses, o que ele faz? Rejeição liminar dos embargos. Ele rejeita os teus embargos liminarmente, ou seja, sem citar, sem comunicar, né, o embargado, que na verdade é o credor, que é o exequente. Então, ele rejeita liminarmente. Ah, professora, mas daí só rejeita os seus embargos. Mas existe uma consequência por trás dessa rejeição liminar. Toda vez que o juiz rejeita liminarmente os embargos à execução, os honorários advocatícios, que no seu valor originário era de 10%, vão para 20%. Então, é bem delicado você ter uma rejeição liminar dos embargos, você vai ter honorários de 20% para pagar e não mais de 10%. Então, cuidado com isso. Mas não sendo o caso de rejeição liminar dos embargos, o juiz vai receber os embargos e diz o artigo 920 que ele vai comunicar a parte contrária para oferecer resposta aos embargos. Essa comunicação, como a gente fala que os embargos têm natureza de ação e são, portanto, uma ação de conhecimento, num primeiro momento a gente pensaria que o juiz deveria citar
o embargado citar o réu, que na verdade é o nosso credor, é o nosso exequente do processo de execução, para que ele, querendo, apresente resposta. Só que como os embargos são distribuídos por dependência, no ato da distribuição, o exequente já fica sabendo que você protocolou os embargos. Então não faz sentido fazer uma citação do exequente, que é o nosso embargado. Então o que o juiz vai fazer? O juiz vai simplesmente intimar o exequente, que é o embargado dos embargos, para que ele ofereça resposta em 15 dias. Então ele vai como se fosse contestar os seus embargos à execução, apontar ali os defeitos que você acusou na execução, dizer se está certo, se está errado, enfim, questionar todo o objeto dos seus embargos. Feito isso, se houver a necessidade do juiz marcar a audiência de instrução e julgamento, ele marca. Caso não haja necessidade de marcar a audiência de instrução e julgamento, ele não vai marcar essa audiência e daí, ato contínuo, o juiz já pode decidir os embargos. E a decisão dos embargos, ela é uma sentença. Sentença porque começa com petição inicial, é ação de conhecimento, termina com sentença. Então, a sentença dos meus embargos à execução, a sentença dos meus embargos à execução, que é passível, portanto, de recurso de apelação. Então, esses são os nossos embargos à execução. Defesa do devedor dentro do processo de execução, mas que tem natureza de ação de conhecimento, porque admite amplitude probatória. E eu espero você, então, na nossa próxima aula, para a gente dar continuidade ao processo de execução. Bons estudos e até lá!